Foi atingido por um carro em alta velocidade na Barra da Tijuca. A Monique chega, inclusive, para bater um papo com um delegado que estava à frente do caso. Não é isso, Monique? Ele foi indiciado, o motorista do carro, né? É isso mesmo, viu, Vaguinho? A família fez protesto, esse caso tomou muita repercussão. O Ítalo Miller foi morto no dia 26 de julho, então a polícia levou um mês aí nessas investigações, ouviu testemunhas, analisou as câmeras de segurança ali do local onde o crime aconteceu e concluiu que o empresário Marcos Vinícius Fazenda, de 65 anos, assumiu o risco de matar porque ele dirigia embriagado e também em alta velocidade. O crime aconteceu ali na Lúcio Costa, no Recreio, né, no sentido do Recreio, e ele atropelou e matou o Ítalo. O Ítalo morreu na hora. A gente, inclusive, tem imagens das câmeras de segurança que mostram, não está muito nítido, mas mostra que o Ítalo, ele foi arremessado a 18 metros dali do local do acidente e o motorista só parou depois que bateu em outros veículos que estavam ali estacionados. Então, tem também a movimentação das pessoas que estavam no quiosque, assustadas com o impacto da batida. Foi um acidente muito violento. O Ítalo, como eu disse, morreu na hora, nem chegou a ser socorrido. Para explicar exatamente como foram essas investigações, a gente vai conversar com o delegado responsável por esse caso, que é o doutor Ângelo Lages. Doutor Ângelo, obrigada pela sua participação ao vivo. Foi um caso que ganhou grande repercussão. O Ítalo era muito querido, a família pediu justiça. Testemunhas disseram que, inclusive, o motorista tentou fugir do local, né? Então, explica para a gente como foram essas investigações. Ele foi indiciado por homicídio doloso. Bom dia. Bom dia, Monique. Bom dia, Vaguinho, toda a audiência da Record. A gente concluiu pelo indiciamento em homicídio doloso, né, com um dolo eventual, uma vez que a investigação apontou que ele estava dirigindo após ingerir bebida alcoólica, ele tinha um forte hálito etílico, né? Isso foi constatado pelo médico socorrista quando ele foi levado para o Lourenço Jorge. Além disso, a gente tem uma prova testemunhal, que é um motoboy que vinha atrás da vítima, né, do Ítalo, que abriu a porta do carro, né, para conversar com o motorista, e essa testemunha sentiu esse forte hálito etílico. A gente também pediu uma perícia ao ML, né, para que o ML apontasse as condições para que a pessoa tenha esse hálito etílico, e ficou claro para a gente que ele havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, a gente, através da captação de imagens ali próximo ao local do fato, a gente submeteu essas imagens a uma perícia de áudio e vídeo que constatou que ele estava trafegando acima da velocidade permitida. Então, você tem a ingestão de bebida alcoólica, você tem um excesso de velocidade e, além disso, ele invadiu a contramão de direção, pegando a vítima de frente, né? A vítima que vinha no sentido oposto, não dando qualquer chance de defesa ou que ele fizesse qualquer tipo de manobra para evitar esse acidente, que realmente foi fatal. Ele não conseguiu, ele não teve nem a chance de ser socorrido, né? Ele morreu de forma instantânea, que o acidente foi muito brutal. E realmente, essa testemunha, como havia dito, que esteve lá no local, relatou que ele estava tentando ligar o carro para sair dali. Essa testemunha até tirou a chave da ignição, muito embora ele não conseguiria fazê-lo, porque após acertar a moto, ele ainda bateu em 3 outros veículos, o carro dele ficou bastante danificado. Sim, as imagens, inclusive, impressionam. Nossa equipe esteve lá no local mostrando como é que ficou o veículo dele, a moto também completamente destruída. O Ítalo estava voltando da academia depois de um dia de trabalho e foi pego ali nesse acidente violentíssimo. Um detalhe interessante para quem está em casa, esse homem que atropelou e matou, que é o Marcos Vinícius Fazenda, ele continua internado, né? Então, a polícia não chegou a ouvi-lo porque ele continua internado num hospital particular na zona sul do Rio. É verdade, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro e foi levado para o Lourenço Jorge. Logo em seguida, ele foi transferido para o Miguel Couto e agora ele está em um hospital particular. Estava pelo menos até esse final de semana, né, em um hospital particular, porque o acidente realmente foi muito grave, né? Para você ter uma ideia do local do fato, quando ele bateu de frente com a moto, ele só parou a 22 metros de distância, ou seja, ele foi batendo em outros veículos e só parou a 22 metros de distância quando ele bateu realmente num carro de forma bem lateral e o carro dele veio a parar. Agora, o que chamou também bastante a atenção da gente é que nesse mesmo dia ele tomou uma multa de trânsito às 16 horas mais ou menos em Jacarepaguá por avanço de sinal. Às 18h30, a investigação percebeu que ele estava numa comunidade no Recreio dos Bandeirantes. Ele se envolveu em um outro acidente de trânsito.
às 18h30, ele fez uma ligação para o 190 informando que havia se envolvido num acidente de trânsito. Saindo dali, uma hora depois, né, a gente não sabe o que aconteceu nesse período, entre 18h30 e 19h30, mas às 19h30 ele veio trafegando pela Lúcio Costa em excesso de velocidade, quando então passou para a contramão de direção e atingiu a vítima de forma fatal. Ou seja, uma série de imprudências no trânsito durante o dia inteiro. A prisão dele foi expedida, né? Foi pedida a prisão dele. Além dessa, a gente percebeu também, analisando o histórico de multa dele, que ele tem diversas multas. Por excesso de velocidade, avanço de sinal, trafegar no acostamento. Então, ele vinha praticando, tu vê que no período da tarde ele já tinha avançado o sinal, já tinha se envolvido em outro acidente de trânsito e depois veio a praticar esse crime, que a gente entendeu de forma dolosa, né, como eu havia explicado. Né, ele estava trafegando com o seu veículo após ingerir bebida alcoólica com excesso de velocidade e ainda trafegando na contramão de direção. Então, isso deu a certeza para a gente de que ele assumiu o risco dessa morte, uma vez que a vítima vinha trafegando na sua mão certa de direção após um dia de trabalho e foi colidido de forma brutal e de frente, né? Um crime gravíssimo. Obrigada, doutor, pela sua participação. A gente lembra que o Ítalo Miller era personal trainer, professor, os amigos fizeram protestos, a família, os pais, muito abalados com tudo isso que aconteceu, pedindo justiça, e agora a polícia, um mês depois, conseguiu indiciar, né? Ele vai responder por homicídio doloso, como o delegado já explicou, quando ele assumiu o risco de matar ao ingerir bebida, dirigir, trafegar pela contramão, com excesso de velocidade, uma série de erros aí que causou, infelizmente, a morte do Ítalo, que era um professor de famosos, de muitos políticos, era bastante conhecido aqui na região. Eu volto com você, Vaguinho. Olha, primeiro quero parabenizar o doutor Ângelo Lages, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da 16ª DP, né? Pelo trabalho, nesse caso em específico, um trabalho minucioso. Ele pegou o histórico inteiro do irresponsável que tirou a vida do Ítalo, que está aí na sua tela. Um cara forte, benquisto, deu uma repercussão gigantesca nas redes sociais. O desespero das pessoas ali que presenciaram o fato, até pelo impacto do acidente, pela gravidade do acidente, chama a nossa atenção. Então a gente não pode deixar de parabenizar, está aí a resposta sendo dada. E é importante que se tenham mais entendimentos como esse do Dr. Ângelo. Por quê? Porque é muito difícil entender, identificar o dolo ou a intenção no acidente de trânsito. Por isso, muita gente acaba saindo ilesa. E aí o prejuízo, a tristeza fica só para a família que tem que lidar com a saudade. Então é o seguinte... Tá aí a resposta para a família, nada vai trazer o Ítalo de volta, mas quem sabe agora a situação mudando, as pessoas respondendo pelos crimes que cometem, pelas suas irresponsabilidades, a situação não começa a mudar. Da Monique Bittencourt para Mayara Decoté, ela que está na estação de tratamento